Bom dia, paz do Senhor Jesus. Este é mais um dia que o Senhor fez. Portanto, nos alegremos e regozijemos dele. Tentei fazer o devocional um pouco mais cedo, às 8 horas, mas estava chovendo muito forte aqui, e não dava para ouvir a minha voz. A voz ficava muito abafada por causa do barulho da chuva. Diminuiu um pouco, então vamos agora fazer o nosso devocional Café com Palavra, hoje, dia 16 de maio de 2026. Nosso devocional de hoje tem como título Em Frente. Em Frente. Paramos o livro de Atos novamente, estamos no livro de Salmos, e hoje é o Salmo de número 52. O Salmo 52, Davi fala da condenação do ímpio. Esse salmo, Davi escreveu naquela ocasião em que Doeg denuncia para Saul, diz para Saul que Davi entrou na casa de Abimeleque e que ele está ali refugiado com seus homens em busca de pão e da espada de Golias. E ele faz com que Saul saiba disso. Saul então manda que seus soldados entre em Nobe, que era a cidade dos sacerdotes, e mate os sacerdotes que estão ali. Os soldados de Saul, eles se recusam a fazer isso. Então Saul manda Doeg diz, pode deixar comigo. E Doeg mata naquele dia 85 sacerdotes, assim como também todas as suas mulheres e crianças e os animais e tudo que existe ali na cidade de Nobe. Ele destrói tudo ao fio de espada. Foge apenas um dos filhos de Abimeleque, e Abiatar, e passa a conviver com Davi. Vai para onde Davi está escondido, nas cavernas de Adulão, e ali ele passa a habitar juntamente com Davi. Nesse período, nessa ocasião, Davi escreve esse salmo. Essa história que ele contei está lá em 1 Samuel, capítulo 22. Depois você pode ler detalhadamente o capítulo inteiro. Como eu sempre digo, a gente lê texto e contexto para não virar pretexto. Então, ali está a história completa disso que eu compartilhei com você. Mas é muito importante nós entendermos como o salmo foi escrito. Qual o sentimento que movia Davi? Davi estava com uma pressão psicológica sem precedentes. Ele entrou lá na cidade de Nob, na casa de Abimeleque, para pedir uma ajuda. Ele estava com fome, para pedir pão. É tanto que Abimeleque dá o pão da preposição para Davi, dá um pão sagrado para Davi, e consulta ao Senhor. A intermédio de Davi, ele consulta o Senhor para Davi, e ele lança a estola sacerdotal e consulta o Senhor com a palavra do Senhor para a vida de Davi. E aí, por causa disso, morrem todos aqueles sacerdotes. A gente vê nos últimos versículos do capítulo 22 que Davi se sente culpado. É tanto que quando Abiatar chega lá, ele diz, fica comigo, porque todos morreram por minha causa. Foi por causa de mim que morreram todos eles. Então a pressão psicológica de Davi é tremenda ao escrever esse salmo. E ele escreve e ele diz assim, por que o homem se gloria na sua maldade? Ou por que a língua do homem tem tanto prazer em destruir? Por que ama o mal e não o bem? Por que prefere mentir e não falar a verdade? Por que causa destruição com as palavras? Davi faz todas essas indagações nesse salmo, e ele fala do poder destrutivo da língua. Se nós não vigiarmos, a nossa língua é um dos piores órgãos que existe. Tiago diz que se coloca freio nos cavalos, e com isso se consegue conduzi-los para onde quiser. Um pequeno leme conduz um navio para onde você quiser. Uma pequena direção conduz um carro para onde quiser. Tiago não usou o exemplo de um carro, porque ainda não existia carros como existem hoje. O guidão de uma bicicleta faz você levar a bicicleta para onde você quiser. Mas ele diz que a língua é um órgão indomado. Indomado. A gente precisa estar todo o tempo na graça do Senhor, buscando o poder do Espírito Santo, buscando o domínio próprio, para que nós não venhamos com a nossa língua produzir uma água amarga, uma água doce, como diz também Tiago. Mas Davi diz no versículo 5 desse salmo que Deus destruirá para sempre esses que cometem o mal. E ele disse, os justos vão ver isso, vão temer e vão entender que o Senhor ainda tem o controle. Ele diz que o homem
Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. A pessoa vai entender que aquele que é destruído pelo poder da sua língua é alguém que não fazia do Senhor a sua fortaleza e que confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua privacidade prevalecia. Aí ele diz, quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Por quê? Porque eu confio na misericórdia de Deus. Davi, ele declara que ele recebeu o livramento do Senhor. Não é porque ele era melhor do que ninguém, mas era porque ele confiava no Senhor e tinha o Senhor como a sua fortaleza. E ele conclui o salmo dizendo, dá-te graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos fiéis, esperarei em teu nome, porque tu és bom. Davi sempre reconhecia a bondade e a misericórdia do Senhor. Davi passou 13 anos fugindo, mas nesses 13 anos ele teve o Senhor como a sua fortaleza, como o seu guia, como o seu pastor. Por isso que Davi escreve no Salmo 27, ainda que meu pai, minha mãe me abandonem, ainda assim eu estarei abrigado em ti. Tu és o meu recôndito seguro. Ou seja, era como um lugar secreto, era como um esconderijo. Nele ele se escondia, estava seguro. Davi reconhecia que o Senhor era a sua fortaleza. Que nós também, assim como Davi, ainda que venhamos a sofrer perseguições, ainda que alguém difame o nosso nome, ainda que alguém diga algo ao nosso respeito que não é verdade, alguma inverdade, alguma coisa que não procede ao nosso respeito, que nós possamos continuar confiando no Senhor, sabendo que o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso socorro presente na hora da tribulação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Salmo 52. Depois você lê ele, é pequenininho, são só 9 versículos. Depois você lê também o capítulo 22 de Pedro Samuel. Você vai entender bem esse salmo, vai entender bem o propósito de Davi ao escrevê-lo. Davi queria honrar o Senhor, porque apesar de tudo que aconteceu em Nob, o Senhor o livrou e continuou, porque o Senhor tinha um propósito na vida de Davi. Deus havia mandado Samuel ungir Davi. Davi seria rei, já era rei pela vontade de Deus, mas ainda não era de fato, porque ainda não tinha assumido o trono, porque Saul resistiu ainda por 13 anos. Mas o Senhor cumpre os seus propósitos, ele sempre nos leva para aquilo que ele quer e ele tem para nós. Nosso devocional de hoje tem como título Em Frente. Em frente aqui significa que a gente não deve fugir. E o versículo é 1 Reis, capítulo 19, verso 4, aquele versículo que fala de Elias, diz assim, e entrou Elias no deserto, caminhando um dia, chegou ao pé de uma árvore, sentou-se debaixo de um zimbro, e debaixo dele orou, pedindo a morte. Ele diz, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Essa ocasião aqui de Elias, é um texto que eu gosto muito, que é o capítulo 19 de 1 Reis, esse aqui é o versículo de número 4, onde Elias foge. Elias enfrenta 400 profetas de Baal, 450 profetas de Aserá, ele mata todos ao fio de espada, ele mostra que o Senhor é Deus, ele mostra ali naquele duelo espiritual, onde Elias diz, você diz a quem vocês querem servir, se é a Deus, servir a Deus integralmente, se é a Baal, servir a Baal, mas sejam inteiros, é isso que Elias está dizendo, sejam inteiros, não sejam divididos, não sirvam a dois senhores, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou você é 100% Deus, ou você não é nada. Deus não aceita 99%. Deus só aceita se for 100%. É isso que Elias está dizendo ali. E ele faz um duelo espiritual. Ele diz, vamos clamar. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Então a esse servir. É isso que Elias está dizendo. Depois dele vencer aquilo dali, ele recebe uma ameaça de Jezabel, que diz que antes do amanhecer o dia ele vai estar morto, como esses profetas estavam, e ele foge por causa disso. E nessa fuga, ele para debaixo dessa árvore ali e ele pede ao Senhor que tire a sua vida, pois ele diz, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele está dizendo que meus pais já morreram, então por que eu continuo vivo? Eu mereço morrer também, não sou melhor do que eles. Elias está numa profunda
crise ali naquele momento. E ele ora e faz essa oração ao Senhor. E muitas vezes nós também nos encontramos assim. Às vezes nós vivemos situações tão difíceis que nós queremos fugir, queremos desaparecer. Eu não sei você, mas eu já disse assim, ai meu Deus, eu queria sumir. Quantas vezes a gente não faz isso diante de situações que a gente se sente impotente, que a gente não sabe o que fazer e a gente deseja sumir. Como diz um escritor, quem diz isso não quer realmente morrer. Ele quer que o problema acabe, que a dor passe, que a sensação de bem-estar volte. Então, diante daquilo ali, ele diz, eu quero sumir, eu quero morrer. Mas não é exatamente isso que a pessoa quer. E Deus, ele interpreta os nossos sentimentos. Deus, ele conhece o profundo da nossa alma. Davi, escrevendo no Salmo 139, ele diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. A palavra nem chegou à nossa boca. E ele já sabe muito bem o que a gente queria dizer. Então, mesmo quando a gente fala algo que não é 100% o que a gente quer dizer, o Senhor sabe. E ele interpreta o que nós estamos falando. Porque ele conhece o nosso sentimento. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe do desejo da nossa alma. Aleluia. Bom dia, irmã Noraci. A paz do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos no nosso devocional Em Frente, dia 16 de maio de 2026. Então, diante dessa história que nós compartilhamos aqui de Elias, aí nasce esse devocional chamado Em Frente. Então, fugir é uma resposta comum diante de crises e conflitos. Muitas vezes se foge do problema familiar, se foge do problema conjugal, se foge do problema com os filhos, com os pais, do problema com o vizinho. Muitas vezes a gente foge porque a gente acha que essa é a melhor alternativa, é a tentativa rápida de escapar das responsabilidades que nos desafiam. Muitas vezes, quando nós não sabemos como enfrentar algumas situações, nós desejamos realmente essa fuga, como fez Elias. Elias fugiu diante da ameaça de Jezabel. Elias foge como se ele estivesse com medo de enfrentar aquilo ali que vinha. Elias tinha tido um pico de adrenalina ali naquele monte com aqueles profetas de Baal. Ele mata, irmãos, 850 profetas. Não é brincadeira. Então ele tem um pico de emoção, e depois que isso baixa, depois que isso, parece que ele pensa no que ele fez, parece que ele cai em si, aí ele se apavora com a mensagem de Jezabel dizendo que até o outro dia ele estará como aqueles 850 profetas, os quais ele tirou a vida, e ele foge, mas nessa fuga ele tem um encontro com o Senhor. Nessa fuga, o anjo trata de Elias. Trata dele com comida, trata dele com sono, trata dele com descanso. Porque muitas vezes nessas horas, o que nós precisamos é de descanso, é nos alimentar, é cuidar de nós. Muitas vezes nesses momentos que a gente acha que precisa fugir, o que a gente precisa é de autocuidado. E é isso que o anjo faz com Elias. O anjo trata de Elias, trata dele para que ele possa entender que o que ele está precisando naquele momento é de descanso, é de autocuidado. Aí diz assim o nosso devocional: casais, pais, filhos, enfim, muitas vezes optam pela fuga, evitando o enfrentamento de compromissos essenciais. Quantas pessoas têm um problema que pode ser resolvido com uma boa conversa, mas elas colocam ali embaixo do tapete, vão procrastinando, vão empurrando aquilo ali mais para frente. Aquele problema não vai ser resolvido, pelo contrário, ele vai fermentar. Quando a gente abafa uma massa, ela fermenta e ela cresce ainda mais. Assim são os nossos problemas. Se nós não os enfrentarmos e não os resolvermos, eles vão crescer, eles vão se avolumar, eles não vão se resolverem sozinhos. Aí continua dizendo aqui o nosso devocional: quantos casais se distanciam por receio de encarar a responsabilidade? Quantos não preferem dormir em quartos separados ao invés de resolverem o problema que está causando distanciamento e se aproximarem novamente? Isso vai ficando mais volumoso, vai se avolumando e acaba, muitas vezes, numa separação. Muitas vezes não é uma separação
como é que eu posso dizer, um divórcio, mas é uma separação física dentro de casa, já não se entendem mais, já não conversam mais e vão se distanciando porque fogem do problema, ao invés de encararem, ao invés de resolverem, ao invés de honrarem o cônjuge, ao invés de serem fiéis ao cônjuge, acabam se afastando por fugirem de resolverem o problema. Quantos pais, sentindo-se incapazes, fogem da tarefa de educar os filhos, especialmente no que diz respeito à disciplina. Muitos pais já não disciplinam mais os seus filhos, fogem disso e acham que vai se resolver. Aí criam filhos rebeldes, filhos respondões, filhos que muitas vezes os abandonam, vão embora de casa, porque eles não foram confrontados ali na sua, não foram educados, não foram preparados para serem bons filhos. Essa é a tarefa dos pais, mas muitas vezes os pais fogem dessa tarefa por não quererem disciplinar, por não terem coragem e acabam fugindo. Quantos filhos fogem do lar em busca de uma falsa liberdade? Filhos crescidos fogem do lar achando que vão encontrar uma falsa liberdade lá fora. Muitas vezes encontram muito mais problemas e ficam com vergonha de voltar. Não querem fazer o que fez aquele filho pródigo que reconheceu o seu erro e disse que vai voltar e pedir perdão ao pai e ser aceito pelo menos como um trabalhador externo. Mas muitos continuam fugidos. A fuga de Deus também é uma realidade para aqueles que relutam em assumir o compromisso com a santidade. Quantas pessoas se afastam da igreja por não terem coragem ou por não conseguirem desenvolver a santidade e acabam fugindo da casa do Senhor. A natureza humana, ilustrada pela fuga de Adão e Eva após o pecado, mostra como esse comportamento está enraizado na nossa carne. Adão e Eva também fugiram, se esconderam. O Senhor disse: onde é que você está, Adão? Aí ele disse: não, é porque eu ouvi a tua voz e me escondi. Quantos de nós não estamos nos escondendo, fugindo da presença de Deus? Até mesmo profetas de Deus como Elias, que foi o que nós relatamos no início desse devocional, sofreram essa pressão, a fuga motivada por medo, insegurança ou culpa diante do peso do pecado. Elias tinha enfrentado 850 profetas de Baal ao fio de espada, mas ele foge ao receber uma ameaça de Jezabel. Por quê? Porque ele se sentiu ali amedrontado, incapacitado, ele viu que estava lutando contra a maré, parece que a luta nunca terminava, e Elias acaba fugindo. Enfrentar a orfandade, o autor aqui, ele diz um testemunho pessoal dele, ele diz: mesmo compreensível em certos momentos, a aversão ao confronto revela raízes não resolvidas. Aí ele disse que ele tinha muita dificuldade em enfrentar a orfandade e isso exigiu dele superar o receio do confronto, pois isso tirava ele da plateia e o colocava no ringue de luta. E ele não queria ir para o ringue de luta, porque no ringue de luta a gente precisa enfrentar. Ou a gente enfrenta, ou a gente vai a nocaute. Ou a gente enfrenta, ou a gente é derrubado na lona. Então a gente precisa enfrentar. Precisamos enfrentar os nossos problemas. Pedir ao Senhor graça, pedir ao Senhor coragem. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 22, que se nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força será pequena. Nós temos que ter coragem, ousadia em Deus para enfrentar as nossas lutas, enfrentar os nossos problemas. Hoje, quero encorajar você a enfrentar os problemas em vez de ceder à tentação de fugir ou de colocá-los debaixo do tapete. Colocá-los debaixo do tapete não vai resolver. Precisamos ter coragem, ousadia em Deus para enfrentá-los. Encarar as responsabilidades com fé e coragem é crer que Deus já lhe deu a capacidade necessária para vencer e superar. Por mais desafiador que o confronto possa parecer, saiba que esse é o caminho para que você alcance transformação e crescimento. Nós só vamos crescer se nós tivermos ousadia em Deus para enfrentar os nossos problemas. Tem um versículo maravilhoso em Efésios capítulo 2, versículo 10, que ali no original diz que nós somos a obra-prima de Deus. Ou seja, nós somos como uma obra de arte feita pelo próprio Deus. E o que faz essa obra de arte interessante não é a obra de arte em si, é o poder e as mãos do artista que o fez. Então, quando você enfrenta os seus problemas, você honra a Deus, porque você está enfrentando aquele que lhe criou, lhe capacitou para ser alguém que tem
fé, ousadia e força, coragem para enfrentar as dificuldades que vêm na sua vida. A nossa frase de hoje é por meio do processo que amadurecemos para alcançar o que Deus tem para a nossa vida. Os processos muitas vezes são dolorosos, mas o fim do processo é o propósito. E o propósito sempre será a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus, ela sempre será boa, agradável e ela é poderosa para nos fazer chegar naquilo que Deus planejou, projetou para nós. Então, viva o processo, chegue no propósito e viva o melhor de Deus na sua vida. Não fuja dos seus problemas, não fuja das suas responsabilidades, não fuja das suas dificuldades. Enfrente em Deus e você terá força. No Senhor, você é mais do que vencedor. No Senhor, você pode todas as coisas. Então, você pode enfrentar suas lutas e problemas e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. A palavra de hoje é superar. Supere as dores, supere os traumas, supere as dificuldades, seja tratada por Deus como foi Elias e chegue no propósito. Elias vai para a caverna, mesmo depois desse tratamento terapêutico que o anjo faz com ele, ele vai para a caverna, mas na caverna ele é confrontado pelo Senhor. O Senhor diz: sai para fora, Elias. É como se o Senhor dissesse: quem mandou tu entrar nessa caverna? E ali ele é tratado por Deus em um vento suave, numa brisa suave. Deus não veio no fogo, que já era conhecido de Elias. Deus não veio no terremoto. Deus não veio no vento impetuoso. Deus veio na brisa suave. Então você precisa entrar no seu quarto, falar com o Senhor e deixar que essa brisa suave lhe envolva. Ali Deus ainda dá propósito para Elias, para ungir reis, ungir um substituto, preparar alguém para assumir o seu lugar. Deus ainda quer que você faça muitas coisas. Então deixe Deus trabalhar na sua vida e realizar o sobrenatural. Em nome de Jesus. Deixe eu orar por você, para nós concluirmos esse devocional, que tem como título: em frente. Em frente, em frente às lutas, em frente às dificuldades, em frente aos problemas. E vá em frente. Não pare no meio da sua caminhada. Deixa eu orar. Senhor amado, eu quero te agradecer por mais esta palavra, porque a palavra é tua, Senhor, e o poder de transformação vem de ti. Que a palavra, ao alcançar os corações dos ouvintes, seja apta, Senhor, para discernir as intenções e os pensamentos de cada coração, como é a tua palavra. Em nome de Jesus, continua conosco, nos fortalece, nos reveste de poder e autoridade para enfrentarmos as nossas dificuldades, Senhor. Que nós possamos seguir em frente, sabendo que tu és o nosso Deus e estás conosco em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus eu oro a ti e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus.